feito de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez, tendo obtido a eterna redenção, porque se o sangue de touros e bodes e as cinzas de uma novilha aspergidos sobre contaminados os purificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno ofereceu-se a si mesmo sem mácula a Deus, pode purificar a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Como é que o sangue de Cristo purifica a nossa consciência se a lógica é a mesma? O inocente morrendo no lugar do pecador. É porque aquele carneirinho, ele morreu e não purificou a consciência daquele adorador, porque o carneirinho não queria. Se o carneirinho pudesse falar, um segundo antes da faca entrar na sua jugular, e você perguntasse para ele, e aí, quer morrer? O que queria dizer? Eu não estou sabendo. Por que eu vou morrer? O que eu fiz para morrer desse jeito? Mas se você fosse lá na cruz e dissesse para Jesus, e aí, quer morrer? E ele dizer, foi para essa hora que eu vim. E essa entrega dadivosa de Cristo muda a nossa consciência. Porque agora eu tenho um Salvador que me amou num nível que morreu conscientemente pelos meus pecados. Não significa que Deus esqueceu meus pecados. Eu vou deixar 3 pontos em tempo recorde. Primeiro, justificado e inocentado são coisas diferentes. Justificado e inocentado são coisas diferentes. Você é justificado, mas você não é inocente. Porque inocente é aquele que não cometeu o crime. Inocente é aquele que não fez as coisas sobre as quais ele estava sendo acusado. Se você tem a Cristo, você está justificado. Mas isso não significa que você é um inocente. Na verdade, não existem pecadores inocentes. Na Bíblia, a Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia diz que não há um justo. Pastor, mas se não há um justo, e a Bíblia diz que no céu não entra injustiça, lascou, né? O céu não entra em justiça, não há um justo. Então, mas é porque nós fomos justificados. É diferente. Não é inocentados. No Antigo Testamento, por exemplo, existia um conceito de cidades de refúgio. O que é uma cidade de refúgio? Sem tempo aqui. Vocês conhecem o texto, né? Pelo amor de Deus, vamos lá. O que é uma cidade de refúgio? Cidade de refúgio, Deus, quando chamou Moisés, falou assim, quando vocês entraram em Canaã, eu acho que eram 6, né? 6 cidades vocês vão deixar como refúgio. Como assim cidade de refúgio? Para que o assassino que matou alguém sem querer, porque se ele matou é assassino, se ele é assassino é olho por olho, dente por dente, então se ele matou ele tem que morrer. Só que se ele matou alguém sem querer, dá para matar alguém sem querer? Dá. Deus dá lá alguns exemplos, né? Ele está cortando a árvore, e aí o cabo do machado escapa e cai na cabeça do outro, o outro morre. Você matou, mas sem querer. Então você vai para a cidade de refúgio, e na cidade de refúgio, você não deixa de ser um assassino, mas você é um assassino sem culpa. Então lá, o vingador de sangue não tinha poder para matar você, só tinha um problema, você não podia sair da cidade de refúgio. Você tinha que viver na cidade de refúgio. Na Nova Aliança, entendemos que Jesus Cristo é a grande cidade de refúgio, onde os pecadores podem se abrigar e continuar existindo. Não significa que você é inocente, significa que você tem o Salvador em quem você pode se abrigar. Presta atenção, pecadores que estão me ouvindo, então todos. Jesus Cristo é o abrigo seguro
para alguém como eu e como você. Agora, como é que Deus se relaciona conosco, sendo que nós somos pecadores, e a Bíblia diz que nosso pecado faz divisão entre nós e Deus? E aí que entra o mecanismo da graça do texto de Miqueias que nós lemos. Deus, Ele prefere o relacionamento com você, apesar do que você aprontou. E aí Ele pega esses arquivos e coloca tão longe dele, que diz assim: eu vou me relacionar com você apesar disso aqui. Eu sei o que você fez no verão passado. É no verão passado que é o filme? Então Deus não esquece dos nossos pecados. Deus não sofre de amnésia. Deus sabe exatamente tudo a respeito de todos. Mas o amor de Deus por nós é mais profundo do que a onisciência dele. Deus ama, e o amor de Deus não é um sentimento, é a base da existência de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, é profundo demais essa frase. A Bíblia não diz que Deus sente amor, a Bíblia não diz que Deus tem amor, a Bíblia diz que Deus é amor. Quer dizer que o amor é a base da existência de Deus. Por isso Deus toma uma decisão e escolhe se relacionar comigo, com você, apesar de saber o que Ele sabe sobre a gente. O relacionamento de Deus comigo e com você é apesar de nós. Grava isso. Se dá para você gravar uma coisa, grava isso. O relacionamento de Deus com você é apesar de você. É apesar do que você faz ou fez. Isso quer dizer que a graça, embora profunda, não remove a culpa. Isso significa que você não vira inocente. A graça de Deus não inocenta você. A graça de Deus justifica você com base na morte de Jesus Cristo. Ele é o totem da paz. Ele é aquele que morre no lugar dos pecadores. É Ele quem paga a pena. Alguém tem que pagar a pena. É Ele quem sofre a sua condenação. É Ele quem paga a sua conta. Por isso, na teologia da graça, Jesus Cristo é o Redentor. Por isso, a graça é ainda mais maravilhosa do que a gente pensava.